Oi, tudo bem? Meu nome é Sara Favinha e eu sou sócia-diretora e adestradora da Tudo de Cão. Seja muito bem-vindo à apresentação do sistema de franquia Tudo de Cão. Nessa apresentação a gente vai ver quando tudo começou, como que é a metodologia Tudo de Cão Transforma, o que a gente faz, todos os detalhes do sistema de franquia Tudo de Cão e quais são os próximos passos do processo de seleção. No último vídeo, o Léo te contou sobre como a gente decidiu começar a Tudo de Cão. Mas antes disso, eu queria te contar um pouquinho mais sobre mim. Quando eu me formei em zootecnia na USP em 2004, eu já tinha certeza do que eu queria fazer, trabalhar com cães. Passei a minha adolescência inteira apaixonada por cavalos. Por muitos anos eu fiz hipismo, equitação, volteio. As paredes do meu quarto eram forradas com pôsteres e fotos de cavalo de cima a baixo. Então eu entrei na faculdade para trabalhar com cavalos, mas no meio do caminho eu me apaixonei por cães, graças a uma professora chamada Catarina, que me direcionou no estágio supervisionado da faculdade, e nesse estágio eu pude ter certeza do que eu queria. Sabe quando alguma coisa bate lá no fundo do coração e você diz, é isso? E a partir do momento que eu tive essa certeza, nada foi capaz de me tirar do caminho que eu escolhi. Na época, a profissão era vista como uma falta de opção, na verdade, para quem estava desempregado. E por ser uma profissão dominada por homens, ainda existia muito preconceito com uma mulher sendo adestradora. O mercado ainda era muito amador e eu visualizei todo o trabalho que teria que ser feito para profissionalizar de verdade essa profissão. E isso me deu muito mais vontade de fazer a diferença. Quando você realmente sabe qual é a sua missão de vida, aquilo que você nasceu para fazer, cresce uma esperança e uma força tão grande dentro de você que você se torna forte e capaz de superar os obstáculos que aparecem. Quando eu comecei sozinha, sem experiência, sem suporte, sem uma alma viva para trocar informação de verdade sobre adestramento. Tinha muita coisa que era feita por adestradores que eu não concordava e eu tive que estudar muito, fazer muitos cursos, muitas horas de leitura e análise crítica para conseguir delinear a minha própria forma de treinar e sair do senso comum. E estudando tanto, eu descobri que tinha uma forma de treinar cães que tinha a ver com os meus valores, o adestramento positivo. Para não recorrer às punições no treinamento de cães e pessoas, você vai ter que estudar muito mais. Você realmente vai precisar entender muito bem de todas as leis de aprendizagem, de tudo que já foi estudado sobre as punições, de tudo que já foi criado sobre adestramento positivo. E esse não é o caminho mais fácil, porque a nossa própria sociedade pensa de forma punitiva. Mas eu posso te dizer uma coisa, não é o caminho mais fácil, mas com certeza é o mais recompensador. Não há dinheiro no mundo que pague você deitar à noite no travesseiro e saber que você fez o seu melhor dentro dos seus valores e daquilo que de mais importante você acredita. Foi quando eu conheci o Léo, Leonardo Agata, em 2006, que a gente percebeu como a gente era parecido, tinha os mesmos valores e as mesmas dificuldades na profissão. E quando a gente decidiu trabalhar junto, eu mudei para São Paulo, abri mão de tudo que eu tinha construído em Campinas e recomecei do zero aqui de novo. Mas como a gente trocava muita informação e conversava muito sobre adestramento, fez um boom. A gente teve um desenvolvimento estratosférico como adestradores. Era o tempo todo analisando o que a gente estava fazendo, questionando e trabalhando para melhorar. Em pouco tempo, a gente estava dando 11 aulas por dia, de domingo a domingo. E na época, os resultados que a gente estava atingindo estavam chamando a atenção de todo o mercado. Desde o resultado final com o cão, que ficava muito mais seguro, confiante, obediente, na relação com os nossos alunos e principalmente na relação entre o cão e a família dele. A gente teve alguns casos de famílias que estavam praticamente desistindo do cachorro e com as aulas o cachorro passou a ser realmente um membro da família. Só que tinha um problema, a gente estava esgotado, tinha uma fila de espera quilométrica e a gente não tinha a menor condição de atender mais alunos. Então, apesar de a gente trabalhar exatamente com aquilo que a gente tanto sonhou e ter uma ótima renda financeira, a nossa qualidade de vida estava horrorosa. Esse foi um dos períodos mais difíceis para mim e para o Léo. A gente vivia esgotado, mas a gente tinha como missão melhorar a qualidade de vida das pessoas. Parece até irônico, não? A gente tinha a sensação de estar enxugando gelo. Quanto mais a gente atendia, mais pessoas apareciam, telefone tocando o dia inteiro. E o pior, nenhum de nós dois sabia falar não. A gente chegou no que a gente acreditava ser o limite
do limite. Ou a gente mudava radicalmente de comportamento, ou aquilo que a gente mais prezava, qualidade e excelência no atendimento, ia começar a se deteriorar. E foi nesse momento que a gente decidiu que a gente precisava expandir a Tudo de Cão. Mas expandir como? No início a gente pensou em contratar funcionários, depois em licenciamento de marca, depois em parcerias e por aí vai. A gente passou um ano estudando, explorando as diversas possibilidades e estruturando um modelo de negócio. E adivinha? Sem parar de dar aulas, só tirando um pouquinho o pé do acelerador, ou seja, o limite do limite foi empurrado mais para frente. Nessa época eu dormia entre 4 e 5 horas por dia e enquanto não estava dando aula, eu e o Léo, a gente estava estudando e estruturando a Tudo de Cão. A gente contratou uma coach de negócios que ajudou a gente a pensar em cada detalhe da Tudo de Cão. É claro que nessa época a gente pensou várias vezes em desistir e largar tudo. Mas na nossa visão, o que realmente diferencia as pessoas que fracassam daquelas que conseguem alcançar os seus objetivos são a persistência e a capacidade de adaptação. E essas são características fundamentais para quem quer fazer parte da Tudo de Cão. E foi em março de 2010, depois de 8 anos de experiência no mercado, que a gente finalmente criou a empresa. E em junho de 2010 chegaram os primeiros membros da equipe. Durante a nossa estruturação, uma das primeiras coisas que a gente decidiu foi que no nosso modelo de negócio, a expansão seria apenas um meio de atingir mais pessoas. Não poderia ser de forma alguma o objetivo final. Ou seja, o objetivo da Tudo de Cão jamais poderia ser vender franquias. O objetivo sempre vai ser melhorar a qualidade de vida das pessoas e melhorar o relacionamento das pessoas com os cães. A franquia é um meio de a gente conseguir realizar a nossa missão. E hoje eu vejo que foi a escolha mais acertada que a gente poderia ter tido. E por que isso é tão importante? Hoje a gente recebe pelo menos uns 30 e-mails por dia de interessados na franquia. Se esse fosse o nosso objetivo final, vender franquia, hoje a gente teria uma equipe de milhares de pessoas, provavelmente a maior do mundo, mas sem qualidade. E para nós, isso seria extremamente frustrante. Na verdade, seria um pesadelo. E para não cair nessa armadilha, a gente decidiu que a nossa taxa inicial de franquia seria um valor bem abaixo do valor praticado pelo mercado de franquias. Com isso, a gente conseguiu atingir duas coisas. A primeira é que existem muitas pessoas com o perfil que a gente busca, mas ainda sem uma condição financeira confortável, que possibilite investir um valor muito alto. E é claro que a gente quer que essas pessoas trabalhem com a gente. A maior dificuldade que a gente tem hoje para expandir é o perfil. Quando a gente encontra alguém com o perfil ideal, o dinheiro não pode, em hipótese alguma, ser um empecilho. E a segunda coisa é que a venda de franquia não é um negócio para a gente. Ou seja, a gente não ganha nada quando o novo franqueado entra. Todo o valor que ele paga é reinvestido no próprio adestrador. Todo o valor que um franqueado investe na Tudo de Cão é reinvestido em treinamento, estágio, uniforme, materiais de divulgação e anúncios para que ele possa captar rápido os primeiros alunos. Tudo isso porque o nosso objetivo sempre foi criar uma equipe, não necessariamente a maior, mas com certeza a melhor equipe de adestradores do Brasil. E a gente trabalha dia após dia para conseguir isso. Qual a equipe que você conhece, de qualquer empresa, da área de adestramento ou não, que recebe no mínimo 4 horas de treinamento toda semana, o ano inteiro, sem previsão de término? Qual equipe que você conhece de qualquer empresa que tem livre acesso 24 horas por dia aos seus líderes e gestores para tirar qualquer tipo de dúvida? Qual a equipe que recebe feedbacks trimestrais para melhorar a sua performance profissional e também se melhorar como ser humano? A gente está criando a empresa que a gente quer trabalhar. Tudo isso e muitas outras coisas dão a certeza para a gente que trabalhar em equipe é muito melhor do que trabalhar sozinho. Só que para trabalhar na Tudo de Cão, você já sabe, tem que ter a pegada, muita vontade e fazer mais do que 95% das pessoas fazem na profissão. Porque a gente está criando uma equipe forte, pautada na excelência. E eu acredito que a melhor maneira de conhecer realmente a Tudo de Cão é entendendo a sua missão e os valores envolvidos. A Tudo de Cão tem como missão conscientizar e educar a sociedade, promovendo harmonia e entendimento entre donos e animais de estimação, inovando em busca da excelência com respeito e ética. Conscientizar e educar a sociedade é realmente mudar a cultura cinófila do país.
É levar informação de qualidade para os nossos alunos, que também são formadores de opinião. É transformar o Brasil em um país pet-friendly de verdade. É fazer com que as pessoas consigam entender quais são as reais necessidades dos cães, como que é a linguagem corporal deles e como interpretar essa linguagem. É orientar os donos sobre como tirar os seus cães de casa, fazendo com que eles realmente façam parte da sociedade. E no momento que a gente mostra formas positivas de se resolver problemas de comportamento, sem usar punições, sem conflitos e sem agressões, isso promove a harmonia e coloca a comunicação entre o dono e o cão em um outro nível. E é claro que isso acaba promovendo também o entendimento entre os donos e os seus animais. A inovação faz parte do DNA da Tudo de Cão. As pessoas falam que é impressionante como que a gente não consegue ficar parado e como a gente nunca está satisfeito com o que já está estabelecido. A gente está sempre melhorando o que já faz e desenvolvendo novas coisas. A metodologia Tudo de Cão Transforma é uma metodologia viva, que está se aprimorando e avançando a cada segundo. A nossa lista de novos serviços e formas de servir a sociedade não para de crescer e a gente precisa de excelentes profissionais para conseguir colocar tudo isso em prática. Essa busca por excelência também é uma característica muito forte nossa. O melhoramento é contínuo, não importa o quão bom esteja. O respeito, eu acredito que seja um dos valores centrais da Tudo de Cão. Ele acontece de várias formas dentro da metodologia Tudo de Cão Transforma. Primeiro, a gente escolheu ensinar os cães de forma positiva e motivacional, respeitando o cão, o temperamento dele, as limitações e a vontade do animal. Ao mesmo tempo, a gente tem obsessão por resultado. E isso é a principal força motriz da metodologia. A gente busca resultados, sempre respeitando o cão. Esse respeito acontece também na nossa relação com a família, tanto na questão da pontualidade, como entregar mais do que foi combinado. E respeitando também o relacionamento entre a família e o cão, que muitas vezes envolve uma situação delicada. Muitas vezes a família está passando por um problema exatamente por causa do cachorro. Ou então, o cão é visto como um membro da família e a gente precisa ter cuidado com esse relacionamento, falar as coisas de uma forma técnica e compreensiva, sem imposições. Precisa existir muito respeito nessa relação. Em grupos de Facebook, em fóruns de adestramento, é comum a gente ouvir que o dono é o problema do cachorro. Mas na nossa visão é completamente oposto disso. O dono é a solução. Ele precisa se envolver, se dedicar e pode ser um verdadeiro aliado no processo educacional do cão. É comum adestradores positivos com cães serem extremamente punitivos com as pessoas. E aqui na Tudo de Cão a gente busca um treinamento positivo tanto para o cão quanto para as pessoas. E a gente tem essa abordagem exatamente porque o respeito é um dos nossos pilares. O último valor da nossa missão é a ética. E a ética é o que garante o nosso sono à noite. Para a gente é crucial ter uma comunicação clara e transparente, mesmo quando a gente sabe que o outro não vai gostar. E é exatamente o que a gente está fazendo aqui nesses vídeos. Eu sei que 99% das pessoas não se identificaram com o perfil e já abandonaram o vídeo. Eu sei disso. Mas acredito que seja muito mais ético colocar tudo isso agora, nesse momento, do que depois que a pessoa inicia o processo de seleção. É muito mais ético os candidatos saberem dos nossos níveis de excelência e avaliarem se realmente estão dispostos a isso, do que tomar um susto depois que inicia o processo de seleção. E por outro lado, se você já chegou até aqui sem desistir, é muito provável que você tenha o perfil que a gente busca. Se você, ao invés de se assustar, você ficou empolgado em trabalhar com uma equipe assim, com esse padrão de qualidade, é muito provável que você realmente tenha o perfil que a gente busca. E essa clareza na comunicação e esse mesmo comportamento, a gente espera entre os membros da equipe, com os nossos alunos e com o próprio mercado de adestramento. A gente é bastante assertivo nas nossas colocações. Agradando ou não, a gente expõe o que a gente acredita e isso torna transparente os nossos relacionamentos. Mas assertivo não tem nada a ver com agressivo. A gente faz isso com muito respeito pelas pessoas. A gente busca um relacionamento positivo, não só com os cães, mas também com as pessoas. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a metodologia Tudo de Cão Transforma. A nossa metodologia está sendo desenvolvida desde 2002, então ela já tem aí um tempo de estrada. E a gente teve a oportunidade, nesses anos todos, de colocar a metodologia à prova em várias atividades no treinamento de animais.
O primeiro esporte que a gente praticou foi o agility, e nesse esporte a gente aprendeu duas coisas principais. Primeiro, como motivar um cão. Como fazer com que ele desempenhe com explosão, usando todo o potencial físico que ele tem. O segundo foi a consciência corporal. O condutor de agility ele precisa saber exatamente como está o seu corpo e como indicar o obstáculo correto para o cão. Durante o percurso, o cão passa por vários obstáculos, só que ele não sabe a sequência. Ele lê na linguagem corporal do condutor qual é o próximo obstáculo. E se o condutor erra na condução, o cão provavelmente vai errar o obstáculo. Imagina uma pista com 20 obstáculos que é feita em torno de 35 segundos. Tudo é muito rápido. A precisão na condução precisa ser cirúrgica. O segundo esporte que a gente praticou foi o pastoreio. A gente fez pastoreio durante alguns anos com a Liliane Moriello, uma dinamarquesa que morou no Brasil, e a gente treinava cães para trabalhar em fazendas. Quando os cães começavam a trabalhar, os peões das fazendas sempre falavam pra gente que depois desse treino eles ficavam muito mais próximos dos animais, tanto dos cães quanto do próprio rebanho em si. Que agora tudo ficou muito mais fácil, muito mais calmo, sem gritos, sem agressões, e que a função deles agora era abrir a porteira para o rebanho passar, que os cães faziam tudo. E é claro que isso traz um bem-estar incrível para o rebanho. Os cães têm muito mais paciência e cuidado, eles conseguem ler e se comunicar com o rebanho muito melhor, e eles respeitam os animais. Agora o rebanho não se mostrava mais ameaçado pelos humanos. Pelo contrário, eles começaram a buscar os humanos. E nesse tempo treinando o pastoreio, a gente aprendeu um conceito muito importante para a metodologia Tudo de Cão Transforma, que é o que a gente chama de liderança verdadeira, que é uma ideia diferente do que a gente vê por aí sobre liderança. A liderança que a gente acredita não tem nada a ver com dominância ou com ser mais forte. Liderança, na nossa visão, não é na base da imposição, de forçar o cão ou uma outra pessoa a fazer o que você quer, com medo. Aliás, a teoria da dominância já caiu por terra pelo seu próprio criador, David Mack. A liderança para Tudo de Cão é baseada em 3 pontos principais. Guiar, mostrar exatamente o caminho que deve ser percorrido, exatamente. Isso a gente faz não só com os cães, mas também com os alunos e com a equipe. É mostrar o passo a passo, tudo que precisa ser feito e que é esperado, recompensando os bons comportamentos. Dar suporte, estar junto em qualquer dúvida ou momento de dificuldade. É estar ali ao lado, ajudando, fazendo a tarefa junto naquele momento de dificuldade e orientando onde pode melhorar. E ser consistente e consequente. Gerar sempre as mesmas consequências diante das mesmas atitudes. Isso faz com que o cão confie muito no treinador, porque ele sabe exatamente o que acontece em cada situação. O treinamento de outras espécies é algo que a gente incentiva muito na equipe, porque realmente faz diferença nas nossas habilidades manuais. Se você pega uma espécie que tem uma linguagem corporal e uma movimentação muito mais rápida do que um cão, por exemplo, um sagui ou então um periquitinho australiano, vai te exigir muita consciência corporal e um timing muito bom para conseguir ter resultados no treino. Muitas espécies são mais sensíveis que os cães e têm uma linguagem corporal diferente, ou seja, você tem que ser mais preciso ainda e aprender rápido a linguagem dessa espécie. Esse aprendizado faz diferença na qualidade do treinador como um todo. A gente treina também K9 Freestyle, Frisbee, truques. Eu pessoalmente sou apaixonada por K9 Freestyle. Com essas atividades você consegue desenvolver muito a sua habilidade manual pelo volume de coisas que são ensinadas para o cão. Você aumenta muito o repertório de comportamentos dele e melhora bastante o relacionamento entre treinador e cão, porque se passa muito tempo fazendo coisas boas e um focado no outro. Em 2009, a gente começou um projeto piloto de adestramento em grupo, que se chama Turma de Cão. Esse projeto piloto ele foi se desenvolvendo e hoje é um dos principais serviços da Tudo de Cão e está cada vez melhor, mais divertido e mais completo. Durante esses anos todos, a gente experimentou várias formas de ministrar aulas em grupo. O tempo de aula, o número de aulas, formatos diferentes, perfil dos cães, conteúdos diferentes. E hoje a gente chegou em um modelo muito legal. A gente tem um grupo muito bacana, muito unido e com resultados fantásticos. A Turma de Cão acabou virando um verdadeiro hobby para os nossos alunos, um lugar onde eles se encontram aos sábados para treinar os cães juntos e aprendem desde comandos de obediência até apresentações de freestyle.
Uma outra atividade que a gente vem aplicando na metodologia Tudo de Cão Transforma com sucesso é as intervenções assistidas por animais. Eu trabalho com cães terapeutas desde 2005 e durante esses anos eu pude trabalhar com 3 equipes diferentes em atividade, terapia e educação assistida por cães em vários projetos, desde atendendo crianças com espectro autista, idosos, dependentes químicos, casas assistenciais, até dentro da UTI de hospitais. Então eu pude conhecer o que é um cão coterapeuta no trabalho, qual é o perfil ideal desses cães. Eu acabei desenvolvendo uma avaliação de temperamento, comportamento e aptidões para selecionar esses cães. Essa experiência com os cães coterapeutas me proporcionou uma bagagem muito importante. Até hoje eu já testei mais de 300 cães e toda essa experiência foi a sementinha do nosso projeto social para treinar cães de serviço para cadeirantes, a Cão Inclusão. Os cães de serviço são cães que ajudam pessoas com deficiência e precisa fazer uma avaliação muito criteriosa do perfil do cão que a gente vai selecionar para começar o treinamento. Todo esse cuidado é para otimizar os resultados e aumentar as chances de, no final do treinamento, esse cão se tornar um cão de serviço. E a metodologia Tudo de Cão Transforma é baseada em 3 pontos principais. O primeiro deles é a ciência do comportamento, ou seja, toda a metodologia é baseada na ciência, nas leis de comportamento, na análise do comportamento aplicada. Foi tudo testado e comprovado com centenas de espécies animais. A gente não está redescobrindo a roda, a gente utiliza tudo que a ciência já descobriu ao longo dos anos. E através da nossa experiência, a gente busca formas inovadoras de aplicar toda essa teoria na prática. E isso traz muita consistência nos resultados. O segundo ponto super importante da metodologia é a linguagem corporal dos cães. É muito importante conseguir entender a linguagem corporal do animal que a gente está treinando. A gente precisa saber o que o cão está querendo mostrar em cada momento do treino. Por exemplo, se eu estou fazendo uma socialização de um filhote, eu avalio através da linguagem corporal dele que naquele momento, naquela situação, não está sendo produtivo, eu não vou ficar insistindo. Eu vou tirar ele da situação. Por outro lado, se ele me mostra que aquela situação está trazendo benefícios a longo prazo, um aprendizado que vai me ajudar no futuro com esse filhote, eu vou entender que vale a pena manter ele lá por mais tempo. Um outro momento que a gente usa muito a linguagem corporal é quando eu estou treinando algum comportamento. É através da fluência da linguagem corporal do cão que eu vou saber se ele está seguro e eu posso ou não evoluir. Ou se eu preciso repetir mais vezes o exercício para ele ficar mais confiante. Ou ainda se ele está inseguro e eu preciso voltar e dar um passo para trás. Então a linguagem corporal do cão é o nosso termômetro de como a gente deve evoluir os treinos. É ele quem decide se a gente vai, se a gente volta, se a gente fica. O nosso terceiro pilar da metodologia Tudo de Cão é a sociedade. Nosso objetivo é integrar o animal à sociedade, é tornar o Brasil um país realmente pet-friendly, através da mudança da cultura cinófila das pessoas, levando informação de qualidade para os nossos alunos, mostrando possibilidades, fazendo com que os cães fiquem extremamente educados e que aprendam as regras familiares e sociais, adquirindo as habilidades sociais necessárias para que ele possa frequentar todo tipo de lugar sem causar problema. O que a gente mais busca é que os cães possam ir em viagens, restaurantes, casas de parentes, amigos, shoppings e até no trabalho. Isso vai fazer com que os donos exponham mais esses cães e que eles realmente façam parte da rotina da família. E esse é um ganho de qualidade de vida gigantesco para o cachorro. Bom, a gente não usa na metodologia Tudo de Cão Transforma sustos ou qualquer tipo de objetos para assustar, medo, punições físicas ou verbais, qualquer tipo de coerção, dor, violência, trancos na guia, punições despersonalizadas, que são aquelas armadilhas que são montadas para cair e assustar o cão. Nada disso a gente usa. Na verdade, em muitos casos, a gente trata o medo e o trauma em cães que passaram por esse tipo de treinamento. Lembra que o respeito é um dos nossos valores mais importantes? Agora vamos falar um pouco das atividades da Tudo de Cão. Nosso carro-chefe é o adestramento em domicílio. A gente faz também eventos em empreendimentos imobiliários, festas de aniversário, datas comemorativas. A gente ministra cursos de adestramento, tem a turma de cão, que são as aulas de adestramento em grupo. A gente tem a Cão Inclusão, que é o nosso projeto social para treinar cães para pessoas com deficiência, e os cães coterapeutas.
O nosso objetivo é que através da franquia, todas as pessoas da equipe tenham a possibilidade de exercer aquelas atividades que elas mais identificam. É lógico que tem pessoas na equipe que se dedicam exclusivamente ao adestramento em domicílio. Essa é a atividade que elas mais gostam, é a missão delas. Mas se existir a vontade de fazer outras atividades também, é possível. E a gente também está aberto a novos negócios. Se a pessoa tem uma ideia bacana, traz para a gente conhecer e juntos a gente avalia a viabilidade desse novo negócio. A Turma de Cão e a Cão Inclusão são exemplos disso. Agora eu vou falar sobre o sistema de franquia Tudo de Cão. Então, em primeiro lugar, eu vou te contar qual é o perfil do franqueado que a gente busca. Além daquelas 10 características que o Léo comentou no primeiro vídeo, também é importante que a pessoa compartilhe dos nossos valores e os nossos objetivos. Dentre eles, ajudar a sociedade, ajudando as pessoas a terem uma relação mais harmoniosa com seus cães, melhorando a qualidade de vida deles. Depois vem a busca por excelência, a pessoa precisa estar o tempo todo querendo melhorar o que faz, querendo realmente se desenvolver como treinador. E para isso é importante que a pessoa consiga se dedicar exclusivamente à franquia. Com relação à ética, a gente precisa confiar muito na equipe. É uma responsabilidade muito grande vestir a camisa da Tudo de Cão. A ética profissional é algo que a gente preza demais. O respeito, que é o outro valor muito importante, tanto com a gente quanto com a equipe, com os alunos, com o mercado, com os concorrentes, respeito como um todo. Tem comprometimento, que é uma virtude muito importante que a gente busca, porque o sistema de franquia ele está em constante desenvolvimento e pessoas comprometidas podem colaborar muito para esse desenvolvimento, além da capacidade de adaptação a essas mudanças, claro. E tem inovação, que já faz parte do DNA da Tudo de Cão. É importante que a equipe consiga acompanhar o nosso ritmo e também trazer novas coisas, novas ideias. A automotivação é outro ponto muito importante, porque para quem é dono do próprio negócio, você não tem um chefe que fica te pedindo, olha, você precisa fazer isso, porque você tem que fazer aquilo. Então a pessoa ela precisa ser automotivada, ela precisa estar engajada em fazer a franquia dela dar certo. E a automotivação só acontece quando você entende o seu propósito na vida, quando você entende que o que você está fazendo é realmente importante, que você nasceu para fazer isso. E a colaboração também é outro ponto muito importante, porque o objetivo de a gente ter criado uma equipe é exatamente esse. Esse é o ponto principal de uma franquia colaborativa, que é o nosso modelo de franquia. Geralmente, se você for procurar modelos de franquia, você vai encontrar modelos piramidais, onde no topo está a franqueadora e abaixo os franqueados. Então, todas as informações, os processos, os padrões, o know-how é transmitido de cima para baixo. Na Tudo de Cão é diferente. A gente trabalha em formato colaborativo, não é uma estrutura estratificada. Então, a pessoa que faz parte da equipe, ela consegue, através da sua criatividade, da sua atitude, da sua experiência, colaborar e trazer muita coisa para a equipe, influenciando na forma que a equipe cresce, nos processos, na própria gestão do sistema de franquia, em novos negócios e ajudando a gente a melhorar os serviços que a gente já faz. A gente quer que uma pessoa ajude a outra, não só buscando suporte na estrutura da franqueadora, mas entre si também. Então, o perfil colaborativo é essencial. No primeiro ano de franquia, a principal atividade é o adestramento em domicílio, em que a pessoa vai orientar os donos, vai melhorar a qualidade de vida do cão, aumentando o nível de atividade física, implementando o enriquecimento ambiental, vai integrar o animal à sociedade, educar ele e tirar esse cão de casa, fazendo com que ele realmente desenvolva as habilidades sociais necessárias e também solucionar problemas de comportamento. E a partir do segundo ano de equipe, a pessoa pode começar a desenvolver em paralelo outras atividades dentro da Tudo de Cão, conforme a sua vontade, dedicação e habilidades. Então, quais são as vantagens de ser um franqueado da Tudo de Cão? A primeira delas é a utilização da marca Tudo de Cão, que já é uma marca consolidada no mercado, e também poder aprender e aplicar a metodologia Tudo de Cão Transforma, que está em constante aprimoramento. A gente busca sempre o que existe de mais moderno em treinamento animal. Ou seja, todo o conhecimento que a gente acumulou desde 2002 está à disposição dos franqueados. A pessoa recebe treinamento e suporte constantes e faz parte do aprimoramento do sistema de franquia Tudo de Cão. Ela tem propriedade e operação do próprio negócio, tem autonomia para escolher o período de trabalho, o período de férias,
Participar dessa rede inteligente em busca de inovação é muito importante, porque o nosso objetivo não é só que a pessoa replique conhecimento, mas que ela também traga muita coisa. A facilidade de acesso a produtos e ferramentas é outra vantagem. Como a gente compra direto dos fornecedores em grande quantidade, a gente consegue preços mais atrativos e tudo que o adestrador vende para o aluno, ele ganha uma comissão. Como uma comodidade mesmo para o aluno que a gente faz isso. Brinquedos, itens de enriquecimento mental, guias e coleiras são alguns dos exemplos que a gente vende. A equipe também conta com os processos e organização centralizados, ou seja, a gente criou uma central de atendimentos onde as nossas assistentes fazem todo o atendimento dos alunos. A gente sabe que a excelência no atendimento ao aluno começa desde a primeira ligação. E era muito ruim na época que a gente não contava com as assistentes, quando o aluno ligava para a gente no meio de uma aula querendo contratar os nossos serviços. Isso atrapalhava a aula que a gente estava dando e a gente não conseguia atender a pessoa da forma que a gente acha que tem que ser, dando toda a atenção, ouvindo o aluno. Agora, todos os alunos entram em contato com a Tudo de Cão e recebem toda a atenção do mundo. As assistentes também fazem toda a cobrança dos alunos. Elas mandam os e-mails nas datas certinhas, com toda a cobrança organizada, as datas das aulas, produtos, tudo certinho. Se por acaso o aluno atrasa o pagamento, são elas que vão cobrar. Então, na verdade, é uma comodidade que a gente oferece para a equipe. Tem também o baixo custo de entrada no mercado. Se você colocar na ponta do lápis e for avaliar o investimento de tempo e dinheiro que você precisa fazer para aprender a treinar até se sentir seguro para começar essa nova carreira, vai custar caro. Comprar livros, DVDs, fazer dezenas de cursos e linkar tudo isso, fazer um site, criar uma marca, investir em marketing para que as pessoas possam te conhecer, entre muitas outras coisas. O valor é muito maior do que a taxa de franquia da Tudo de Cão. Quando você entra no mercado sozinho, não tem como, você vai ter que começar do zero. E entrando na Tudo de Cão, você já começa em um outro patamar. Você já conta com todo o suporte, toda a equipe, os processos, a metodologia Tudo de Cão Transforma. E existe também o baixo custo de operação. Quanto que custaria por mês uma assistente? Quanto custaria para você se manter o tempo todo atualizado, sabendo tudo o que há de mais moderno no mundo em treinamento? Investir em marketing, gerenciar e atualizar sempre as redes sociais. Quanto custaria receber o suporte constante, ter uma equipe disponível para você? Só passar a mão no telefone a hora que você precisar, mandar um WhatsApp, chamar no Skype, mandar sinal de fumaça, enfim, quanto custaria isso? Se você colocar no papel, o valor dos royalties acaba sendo muito mais baixo do que o custo que você teria sem a Tudo de Cão. No primeiro ano, quando você entra na Tudo de Cão, o valor dos royalties é de 30% do faturamento bruto. Nessa tabela, a gente tem os valores que você receberia de acordo com o número de alunos que você está atendendo. Então, para 5 alunos, o seu faturamento, descontando os royalties, seria de R$ 2.548. Para 7 alunos, R$ 3.567. 10 alunos, R$ 5.096. 13 alunos, R$ 6.624,80. 15 alunos, R$ 7.644. 20 alunos, R$ 10.192. E para 25 alunos, R$ 12.740. A partir do segundo ano, a cada renovação, você pode escolher entre 2 modelos, ou continuar pagando 30% do faturamento bruto, ou migrar para o modelo de royalties fixos. No modelo de royalties fixos, os números ficam ainda mais interessantes. O valor que você paga é sempre o mesmo, é o equivalente a 3 mensalidades do valor que estiver sendo praticado. Então, se o valor da mensalidade que está sendo praticado é R$ 728, o valor dos royalties é de R$ 2.184. Isso é muito interessante, porque conforme você vai aumentando o número de alunos, o seu faturamento também vai aumentando, mas os royalties não, eles são sempre os mesmos. Vamos olhar essa outra tabela, agora comparando os royalties fixos com os de 30%. Se você está atendendo, em média, até 10 alunos por mês, então para você vale mais a pena financeiramente ficar nos royalties de 30%. Se você está atendendo, em média, 10 alunos por mês, tanto faz o modelo. O valor dos royalties é o mesmo.
Nesse caso, a gente recomenda que você permaneça no royalties de 30%. Desse jeito, você vai ter mais segurança, porque não vai estar se comprometendo com um valor mensal independente do seu faturamento. Agora, se você está rotineiramente atendendo mais de 10 alunos, a gente recomenda que você opte pelos royalties fixos, porque acaba sendo muito mais vantajoso para você. Mas, Sara, 10 alunos é muito ou é pouco? A gente trabalha com 2 aulas por semana. Então, 10 alunos, que dá um faturamento para o franqueado de R$ 5.096, seria o equivalente a dar 20 aulas por semana. Ou seja, se a agenda estiver bem organizada, seria o equivalente a trabalhar meio período. A Tudo de Cão exige que todos os adestradores trabalhem e se dediquem em tempo integral. Dessa maneira, os adestradores conseguem ter uma boa qualidade de vida e com a dedicação exclusiva é possível se dedicar ao máximo para evoluir na profissão. Então, quais são os investimentos que eu preciso fazer para fazer parte da Tudo de Cão? O primeiro é o processo de seleção Estudo de Cão, com duração de 10 semanas, e o valor é R$ 2.500 e pode ser dividido em 2 vezes de R$ 1.250 no boleto ou em até 12 vezes pelo PagSeguro. No Estudo de Cão, a gente aborda a teoria que dá suporte ao treinamento animal de forma muito bacana e bem explicada. A gente passa a metodologia Tudo de Cão Transforma e também tem a parte prática, que é bem puxada, tem lição de casa todo dia. O Estudo de Cão é a principal fase do processo de seleção e é bem intenso e é difícil de passar. A gente recomenda que a pessoa dedique pelo menos 4 horas por dia, incluindo finais de semana. Lembra que você vai estar aprendendo uma nova profissão. É muito importante que você se dedique de corpo e alma. A gente só aprova aquela pessoa que tem brilho nos olhos, que não desiste, que descobre que o treinamento é aquilo que ela realmente quer fazer na vida. Se você passar no Estudo de Cão, você pode adquirir a franquia Tudo de Cão no valor de R$ 5.000 à vista ou R$ 5.500, que pode ser dividido em até 5 vezes de R$ 1.100. Nesse valor está incluso o kit franqueado, com os uniformes, materiais de divulgação, que incluem também os cartões pessoais e todo o material impresso necessário para oferecer para os alunos. Existe também a taxa de remuneração mensal, que são os royalties. No primeiro ano, o valor é referente a 30% do faturamento bruto. E depois do primeiro ano, na renovação de cada contrato, você pode escolher se continua com os royalties de 30% ou se migra para os royalties fixos, equivalente a 3 mensalidades. A gente tem um relacionamento muito legal com a equipe. São pessoas muito chegadas, que frequentam nossa casa, que a gente tem uma ligação muito bacana. Mas, apesar disso, a gente entende que esse também é um negócio. A gente deseja que todo mundo esteja trabalhando por algo que vale a pena, tanto como um desejo pessoal, quanto financeiramente. A gente quer que as pessoas estejam com a gente porque vale a pena. O nosso objetivo é sempre entregar para o franqueado mais do que ele paga. Como que a gente faz isso? Através da assistência contínua. Nossa maior dificuldade quando a gente começou era exatamente essa. A gente não tinha quem recorrer. Era desesperador. Às vezes a gente tinha um problema ali na mão e não sabia o que fazer. E na Tudo de Cão, a equipe se ajuda muito. São várias cabeças pensando no mesmo problema, ajudando no planejamento de aula de cada aluno. A pessoa realmente tem assistência. Essa assistência acontece, em primeiro lugar, através do acompanhamento contínuo de um padrinho, que são adestradores mais experientes que dão todo o suporte para o adestrador. Você já deve ter percebido que a gente é obcecado pela qualidade e excelência, e foi por isso que a gente criou o sistema de padrinhos. Essa é mais uma ferramenta para alcançar essa qualidade. Todos os adestradores da equipe têm um padrinho e realmente podem encarar eles como um anjo da guarda. Os padrinhos são as primeiras pessoas que o adestrador recorre assim que tem qualquer tipo de dúvida. Além desse suporte, a gente tem também o treinamento inicial, o Estudo de Cão, que é o processo de seleção antes da pessoa entrar na franquia, que é a base mínima de conhecimento em comportamento animal, que a gente acredita que todos que lidam com comportamento têm a obrigação de saber. Quando a pessoa já está na equipe, ela conta com um treinamento regular, que acontece toda semana, 2 vezes por semana, com toda a equipe. Os Dog Camps, que são os treinamentos contínuos, com propostas bem específicas de resultados a serem alcançados com o seu próprio cão. E o objetivo de todo esse treinamento é que a pessoa se desenvolva muito e continuamente, de forma mais fácil e direcionada, o que seria muito mais difícil conseguir estando sozinho. A gente oferece também todo o suporte com relação ao marketing e da identidade visual.
Aqui na Tudo de Cão, todo o sistema de divulgação é feito em conjunto, ou seja, a busca de novos alunos não é uma atividade exclusiva nem da Tudo de Cão e nem só do franqueado, e sim uma atividade feita em conjunto pelos dois. Como é que funciona isso? A Tudo de Cão faz todo o investimento financeiro na divulgação, através de anúncios. A gente destina uma porcentagem grande dos royalties exclusivamente para a área de marketing. E o franqueado dedica a energia para criar uma rede de relacionamentos na região que ele atua com o nosso direcionamento. A gente tem uma maneira super bem estruturada para que as pessoas da região passem a indicar o adestrador. Mas para isso funcionar, é muito importante que o franqueado se dedique diariamente a essa atividade. Esse é um dos materiais de divulgação que a gente criou. É como se fosse um cartão postal. Na frente tem um problema e atrás tem a solução. A gente criou esse material com uma identidade visual bem divertida, que na verdade é uma tradução da metodologia Tudo de Cão Transforma. Para a gente precisa ser divertido, gostoso, prazeroso treinar os cães dos nossos alunos e os nossos próprios cães. Então cada cartão postal tem uma mensagem diferente. Existem as taxas periódicas e elas são de responsabilidade do franqueado. Por exemplo, reposição dos uniformes, que é recomendado que seja feita a cada 4 meses, a reposição dos cartões de visita, quando os cartões do kit franqueado acabam, e o deslocamento para os alunos, como gasolina, zona azul. Vamos falar um pouquinho do território, então. Como é que ele funciona? A escolha do território é feita em conjunto com o franqueado e o território é semi-exclusivo e flexível. O que significa isso? Ele é semi-exclusivo porque só você pode atender naquele território. Mas caso a sua agenda esteja lotada ou por qualquer outro motivo, você pode autorizar uma outra pessoa da equipe a atender aquele aluno específico dentro do seu território. Ou seja, o território continua sendo seu, mas você não tem a exclusividade sobre aquele aluno que está sendo atendido pelo colega. Isso só pode acontecer se você e a Tudo de Cão autorizarem. E a autorização precisa ser dos dois, ou seja, se você não autorizar, o outro adestrador não pode atender. E o território é flexível por quê? De tempos em tempos, a gente faz uma reunião com cada franqueado individualmente e nesse momento a gente avalia o desempenho do território. Se está pequeno, se está grande, se está ok. É importante que a pessoa esteja satisfeita, que ela esteja feliz com o território dela. O território, então, é uma proteção, não uma limitação. Se aparecerem alunos fora do seu território, mas que estão próximos, que não estejam no seu território e nem no território de ninguém, e não vai prejudicar a sua agenda com o tempo de deslocamento, você pode atender. A nossa intenção, na verdade, é atender a todos os alunos que entram em contato com a Tudo de Cão, mesmo que eles estejam em territórios não atendidos. E a gente faz isso sempre que possível. Então, o território não é uma limitação, e sim uma proteção para o franqueado. A escolha do território é uma das principais inseguranças de quem está iniciando. Mas pense da seguinte maneira. Para Tudo de Cão, é muito importante que todos os adestradores tenham a agenda cheia. A Tudo de Cão recebe uma porcentagem do que o adestrador recebe. Se ele receber pouco, a Tudo de Cão também recebe pouco. Então não faz sentido colocar muitos adestradores se a região não comporta isso. Para nós é fundamental que cada franqueado esteja extremamente satisfeito com a sua região. Se não estiver, a gente senta, conversa e analisa as possibilidades até chegar a uma solução. Caso o contrato termine e ele não seja renovado por algum motivo, ou ele seja rescindido, o que acontece? O franqueado precisa devolver todos os materiais que ele recebeu, uniforme, cartões, materiais impressos. A gente criou também uma cláusula de sigilo e não concorrência. E essa cláusula a gente criou para nossa proteção mesmo. A gente não tem o mínimo interesse em trazer pessoas para a equipe que queiram aprender toda a metodologia e depois sair para trabalhar por conta própria. Então, o que a gente criou foi uma cláusula de sigilo, que significa que se a pessoa sair da franquia, ela não pode começar a dar cursos falando que vai ensinar a metodologia Tudo de Cão Transforma. Ela também não pode continuar trabalhando dizendo que está aplicando a metodologia Tudo de Cão Transforma. Uma vez que a pessoa aprendeu a metodologia, obviamente, ela não vai conseguir separar e não utilizar, mas falar isso, divulgar, não pode. E a cláusula de não concorrência diz o seguinte: por 2 anos, a pessoa não pode integrar uma outra franqueadora de adestramento e nem criar uma outra franqueadora de adestramento.
A pessoa também não pode continuar atendendo os alunos da Tudo de Cão. Os alunos então permanecem na Tudo de Cão e a pessoa precisa começar do zero na captação dos alunos dela. Bom, vamos falar agora sobre as etapas do processo seletivo. A primeira delas é a análise curricular e a análise do texto enviado sobre como você acha que pode contribuir com a missão da equipe Tudo de Cão, que você já mandou e foi aprovado. Depois a gente faz a apresentação do sistema de franquia, que é o que a gente está fazendo agora. Passando nessa primeira fase, a pessoa pode ingressar no estudo de cão, que tem duração de 10 semanas. Enquanto ela estiver fazendo o processo de seleção, ela pode participar da turma de cão, que são as aulas de adestramento em grupo e acontecem em São Paulo, capital. Quem é de São Paulo provavelmente vai conseguir participar de toda a aula. E quem é de fora vai conseguir participar de algumas aulas. A gente recomenda no mínimo 2. Mas a turma de cão está aberta para todos e acontece todos os sábados. As pessoas costumam perguntar para a gente se é muito difícil passar no estudo de cão. E eu digo que sim, é bem puxado. As pessoas não acreditam, mas é verdade. Tem aulas teóricas e práticas todos os dias. A gente pensa da seguinte forma: a gente oferece todo o suporte possível e imaginável. E por isso, no processo de seleção, a gente procura pessoas realmente comprometidas, pessoas que queiram realmente trabalhar e se desenvolver como treinadores. A gente quer dar oportunidade para pessoas diferenciadas, que tenham um brilho nos olhos e queiram fazer a diferença. Durante o estudo de cão, a gente pode inserir também conversas e entrevistas comigo, com o Léo ou com psicólogos. E, eventualmente, é possível também que o psicólogo te peça para fazer uma avaliação de perfil. Se a pessoa passar no processo de seleção, ela recebe a circular de oferta de franquia, que, por lei, precisa ficar 10 dias com a pessoa. Esse prazo é importante para que você decida com calma, sem afobação. Lê, estuda todo o material com calma e analisa se realmente é isso que você busca. Depois a gente tem uma reunião final para tirar as últimas dúvidas e tem a assinatura do contrato de franquia, que tem a vigência de 1 ano. Assim que a pessoa assina o contrato, ela já inicia no estágio supervisionado, que tem uma parte teórica primeiro, e depois dessa parte finalizada, a pessoa vem para São Paulo no estágio presencial de pelo menos 1 mês, acompanhando a sua madrinha ou padrinho nos atendimentos em domicílio e entendendo a fundo a metodologia Tudo de Cão Transforma. Nesse período, a pessoa faz simulações de primeira aula e precisa ser aprovada em todas as etapas práticas e teóricas para começar a trabalhar. O tempo máximo de estágio é de 4 meses, salvo raras e justificadas exceções. Caso a pessoa não consiga concluir e ser aprovado no estágio supervisionado nesse período de 4 meses, o contrato de franquia é automaticamente rescindido sem devolução da taxa inicial de franquia. Mas, Sara, por que isso? A gente já falou bastante sobre o perfil do franqueado. A gente busca pessoas de atitude que a gente possa contar e confiar. No momento que existe uma tarefa que foi planejada para ser desenvolvida em 2 meses e a pessoa leva mais do que o dobro do tempo para realizar, com certeza essa pessoa não possui o perfil que a gente busca. E por isso existe a rescisão do contrato. E durante esses 4 meses, na maioria das vezes, a gente investe muito mais do que a taxa inicial de franquia na formação dessa pessoa. Ou seja, essa taxa inicial é revertida integralmente para o franqueado e depois dos 4 meses, ela já foi toda investida. Ou seja, por mais que essa pessoa não continue trabalhando com a gente, ela já recebeu todo o investimento da taxa inicial de franquia. Por esse motivo, a gente não realiza a devolução do valor. A gente deseja que as pessoas que entram na equipe trabalhem com a gente por muitos e muitos anos, todos de bengala trabalhando juntos, eu brinco. Mas nesse primeiro ano é importante que a pessoa avalie se realmente se identificou com a metodologia e com a equipe. E a gente também vai avaliar se a pessoa realmente se encaixa no perfil que a gente busca. A gente faz a renovação desse contrato depois de 1 ano, sem custo algum. Então a gente entende que a Tudo de Cão não é para qualquer pessoa. A gente busca um perfil muito específico, de pessoas éticas, que buscam a excelência, que sejam inovadoras e que estejam alinhadas com a nossa missão de inserir os cães na sociedade e de transformar o Brasil em um país pet-friendly de verdade. E pessoas que estejam dispostas a estudar muito e trabalhar duro para conseguir esses objetivos são pessoas que entendem que todo esse trabalho exige esforço e dedicação. E quando tudo isso é realizado com o coração, com propósito, a prosperidade e os resultados financeiros são só uma consequência do processo. E eles podem ser extraordinários.
Então, se você chegou aqui, mas você não se identificou com o perfil ou com a nossa proposta, não tem problema nenhum. Eu deixo aqui o meu muito obrigado por você ter participado dessa apresentação e eu te desejo toda a sorte do mundo na sua carreira profissional. Agora, se isso é exatamente o que você busca, se você está empolgado e falou, é isso, está na hora de dar o próximo passo. E o próximo passo é se inscrever no Estudos de Cão através do link que está aqui embaixo. Assim que você clicar, você vai ser redirecionado para a plataforma de pagamento. É só realizar o pagamento e seguir as orientações que estão aqui embaixo. Então, eu deixo aqui o meu muitíssimo obrigado a você que esteve comigo durante esse tempo. E eu espero que a gente se veja em breve. Até mais. Tchau!